Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Muitas gerações foram brindadas com o Festival Internacional de Circo de Monte Carlo. Alguns de nós lembram-se do momento em que a princesa do Mónaco entregava os prémios àqueles que eram bafejados, por assim dizer, não digo pela sorte, mas eleitos como as melhores apresentações anuais do Circo Internacional de Monte Carlo. Pouco mais recentemente, o Cirque du Soleil veio modernizar e levar as artes circenses de tal forma que tanto um como o outro acabam por ser o apogeu daquilo que é o circo. Mas foram até ontem, porque em Portugal, no nosso Hemicirco, surgiu o Festival Nacional de Montenegro. Boa noite, meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda à sexta-feira, emissão em simultâneo Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. E sim, pouco mais de um ano, poucas horas mais de passado um ano de ser eleito, o governo da AD caiu com o peso de uma moção de confiança rejeitada. Mas não se deixe enganar, porque o nomear só o mestre de cerimónias não é o suficiente para descrever aquilo que é o verdadeiro circo, porque na tradição circense não existe só o mestre de cerimónias, existem os palhaços, existem os contorcionistas, existem os malabaristas e no nosso hemicirco existem inclusive os mágicos, que não fazem desaparecer coisas, mas desaparecem eles mesmos. Tudo isto com o patrocínio daqueles que nós achamos que elegemos. E qual é a nossa afinidade ao Circo de Monte Carlo? É que o nosso Hemicirco e o Festival de Monte Carlo ambos nasceram em 74. Digo eu, que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio, a primeira conversa que vamos ter depois de termos assistido a este episódio mais da nossa democracia vai ser com o Nuno Garopa. Olá, muito boa noite, Nuno. É ótimo ter-te aqui em estúdio. A conversa é sempre muito mais viva, apesar de conseguirmos ter a tua opinião mesmo quando estás nos Estados Unidos e fazemos a conversa online. Nuno, assistimos a mais um momento degradante daquilo que é esta atual República. Foi um momento degradante, só não é o último momento degradante, porque haverá mais momentos degradantes, porque uma das coisas que nós já percebemos com a atual classe política é que o poço não tem fundo e, portanto, é para continuar a descer. Eu acho que o que aconteceu ontem, eu acho que temos que separar a questão pontual da questão conjuntural. A questão pontual, como já referiste, foi o espetáculo absolutamente deprimente de uma moção de confiança, que é um momento importante na democracia, porque, evidente, é um momento de formalidade e é um momento em que os partidos que estão sentados na Assembleia da República são chamados à sua responsabilidade a dizer se confiam ou não confiam no governo que está em funções, e aquilo foi transformado numa espécie de uma RGA de liceu, porque até acho que as RGAs nas universidades são um bocadinho mais sofisticadas, em que pareciam uns catraios fazer propostas e contrapropostas de coisas que não deviam sequer ser discutidas na moção de confiança. Porque, repara, a moção de confiança não é se eu acho ou se tu achas que o Primeiro-Ministro passou a cota à mulher e isso é válido ou não é válido, ou se a atividade dele com a Sol Verde é válida ou não é válida. Uma moção de confiança é de confiança no governo. E, portanto, em princípio, é se nós estamos ou não estamos de acordo com a execução do programa de governo. Ora, aquilo foi transformado, obviamente, numa espécie de discussão sobre questões pessoais que termina depois a discutir prazos de comissão parlamentar de inquérito. Portanto, foi um espetáculo muito, muito triste.
por parte, quer, evidentemente, do Governo, quer, neste caso, do Partido Socialista, que foi fundamentalmente quem esteve envolvido nessas negociações. Os outros partidos foram um bocadinho meramente assistentes naquele processo. Agora, eu acho que aquilo é um culminar de problemas, por isso é que eu digo que isto é puramente pontual, porque, sinceramente, foi triste, foi feio, mas é uma história meramente pontual. Depois temos a questão conjuntural, que é, de facto, o Primeiro-Ministro tem estado nos últimos 2-3 meses sob fogo por causa destas notícias relativamente àquilo que é a sua atividade, enfim, neste momento parece que a atividade empresarial, porque começou por ser a sua atividade como advogado, agora realmente é como consultor empresarial, que o Governo não geriu bem, obviamente, por isso é que chegou aqui, e o facto de, no fundo, há um ano a esta parte, nós temos o Governo mais minoritário desde o 25 de Abril. E, obviamente, que os políticos não tiveram a altura das circunstâncias de um Parlamento que está fragmentado. E aqui, obviamente, também podemos apontar o dedo a todos, porque é verdade que os partidos não dialogaram, mas é verdade que o Governo também, em muitas ocasiões, comportou-se como se tivesse maioria absoluta quando é o Governo mais minoritário de sempre e, portanto, é evidente que é um Governo que tem que estar em diálogo permanente com o PS e com o Chega, que são os partidos com quem pode fazer maioria, para tudo. E não foi isso que aconteceu. Eu vou dar só um exemplo que as pessoas entendem. Nos países onde há coligações ou acordos informais, há comissões de acompanhamento. Aliás, a CDU e o SPD, acabámos de sair de um governo de 3 partidos na Alemanha, vamos passar para um governo de 2 partidos, todos estes acordos têm sempre comissões de acompanhamento. Como, aliás, houve no tempo do governo da AD, de Sá Carneiro e Freitas do Amaral, havia uma comissão de acompanhamento. Estes governos não têm acompanhamento nenhum, ou seja, não há canais de comunicação permanentes, não há canais formalizados num governo que tem 80 deputados. Se quiseres, votas a favor, se não quiseres, não votas. E depois é aquelas coisas como vimos ontem, é à última da hora, um telefonema e o outro no telemóvel. Mas que raio de instituições são estas? E claro, nessa matéria, se pensarmos nessa matéria, se não era esta razão, seria outra. Não surpreende muito que o Governo tenha durado apenas um ano e que esta é uma das legislaturas, se não a legislatura mais curta desde que temos do 25, não digo 25 de Abril, porque nessa altura não foi Constituinte, mas pelo menos desde a eleição da Constituinte, que foi um ano, que era para escrever a Constituição. Mas a partir daí as legislaturas nós temos uma legislatura de um ano depois de uma legislatura de 2 anos, depois de outra legislatura de 2 anos. E, portanto, nós temos em 5 anos 3 legislaturas. Quer dizer, há aqui qualquer coisa que está a funcionar. E esta última legislatura com maioria absoluta. Sim, com uma maioria absoluta. Que não tinha motivo, por assim dizer. E aqui, até para bater em todos, aqui se mostra como as coisas estão a funcionar. Porque 2019, 2022, tínhamos uma legislatura de maioria de esquerda. Mas a esquerda não conseguiu resolver os seus problemas, por isso é que acabou nas eleições que deram maioria absoluta ao Costa. E agora, esta legislatura, que há uma maioria, a maior maioria de sempre à direita do Partido Socialista, porque não vamos entrar em definições se chegam, mas é a maior maioria à direita do Partido Socialista que houve desde o 25 de Abril, durou um ano. Portanto, aqueles 3 partidos não se conseguem entender para fazer um mínimo de programa coerente à direita durante 4 anos. Portanto, isto diz que à esquerda e à direita há qualquer coisa que está a funcionar muito mal, que os partidos não se entendem, não é? Olha, ainda olhando para aquilo que antecedeu, por assim dizer, a moção de confiança, a entrevista de Pedro Nuno Santos à SIC Notícias e também a entrevista de Luís Montenegro, que deixou mais uma vez muito a desejar. Ou seja, mesmo que ele estivesse tranquilo, não ter feito nada eticamente reprovável, por assim dizer, as explicações não são suficientes. A questão, lá volto a dizer, eu acho que uma coisa é o detalhe, que é as explicações não são suficientes, as histórias têm coisas que não se compreendem. Obviamente o Partido Socialista também não esclarece exatamente até onde é que está disposto a ir. Depois aqui há uma incógnita que, na minha opinião, Luís Montenegro foi muito infeliz na expressão que usou e mais infeliz a ministra Balseiro Lopes, que a seguir vem dizer que está completamente correto e apoia aquilo que é a expressão mesmo que eu for agruído, continuo. Quer dizer, é uma coisa perfeitamente infeliz, porque é evidente que ele não está sequer aberto um inquérito do Ministério Público. Portanto, a resposta certa é, quando chegar a esse momento, logo se vê. Não é eu que defendi durante toda o PSD, que anda há 40 anos a defender quem é arguído não pode ser candidato, e agora vem dizer o líder ser arguído não há problema absolutamente nenhum, e depois a ministra ainda vem repetir, sim senhora, não há problema absolutamente nenhum, porque não tem nada a ver quando são arguídos do Partido Socialista. Portanto, tudo isto é uma loucura absurda. Agora, isso é a questão pontual. Depois eu acho que há aqui a questão que tem a ver estrutural, que é nem o PS nem o PSD
e provavelmente os outros partidos, mas são os dois partidos estruturantes do regime, neste momento têm uma resposta cabal para como é que se sai desta embrulhada. Porque a questão é, isto é um embrulho enorme, não vai surpreender ninguém eu dizer, eu acho que o principal responsável do embrulho é um senhor que está em Belém, mas a verdade é que o normal é que esses partidos dissessem, olha, isto está um embrulho e aqui está a minha solução para o embrulho. E ninguém tem solução para o embrulho. E já lá vamos ao senhor que está em Belém, porque estava triste por não ter falado com Luís Montenegro antes de Luís Montenegro fazer uma comunicação. Mas eu quero perguntar uma coisa também. Não me parece de todo sério que o líder da oposição, na entrevista, vá dizer ipsis verbis que Luís Montenegro, depois de ser eleito como primeiro-ministro, criou uma empresa para... Como é evidente, isso não é exato, não é? Como toda a gente percebeu, isso é completamente inexato. Agora, eu acho que a questão de fundo... Mas Nuno, a questão de fundo é esta. Os dois principais líderes dos dois principais partidos dizem coisas absolutamente absurdas. Não, e é evidente, não pensam. E é evidente que isto vai ter consequências na campanha, porque nós já percebemos que a campanha vai ser sobre a idoneidade, em princípio, vai ser sobre a idoneidade dessas duas pessoas. Provavelmente também sobre a idoneidade de Ventura. Mas quer dizer, vai ser sobre questões de idoneidade. Portanto, nós não vamos discutir saúde, porque o SNS está ótimo, não vamos discutir educação, porque está ótimo, a justiça não está a funcionar, a imigração deixou de ser um problema, a habitação, que era o drama há 6 meses, já ninguém fala da habitação, deve haver casas aí agora, toda a gente tem casa. Portanto, esses problemas da habitação. Agora a questão é a idoneidade de 2 ou 3 pessoas. Ora, isto é um problema para o país, que vai ter consequências, porque é evidente que eu suponho que a abstenção vai aumentar, votos de protesto vão aumentar, é provável que haja maior fragmentação da Assembleia da República na próxima legislatura, ainda maior. É porque isto é a consequência das eleições mais concorridas de sempre. Exatamente, não é? E portanto, lá está. O embrulho, se alguma coisa nós estamos já aqui a antecipar, é que o embrulho ainda se vai embrulhar mais, não é? Onde é que estão as soluções para o embrulho? Porque assim, objetivamente só há 2 soluções em cima da mesa. Ou o PSD se entende com o PS numa forma de governação que pode ser desde um bloco central formal até um acordo de incidência parlamentar, mas os dois partidos têm que se entender num conjunto de medidas e governam 4 anos, ou o PSD se entende com o Chega, exatamente, ou num governo formal ou num acordo de incidência parlamentar. Não há outra saída para este embrulho. Porque não há outras maiorias possíveis neste momento. Não há maiorias de esquerda, isso percebe-se, as sondagens podem estar erradas, mas não estão tão erradas, portanto não vai haver maioria de esquerda para haver geringonça, e portanto ou há geringonça da direita, ou é soluções de Bloco Central. Embora a subida do LIVRE é à custa da descida de Bloco e de PCP. E portanto, é assim, a conversa é esta. Como é que se vai governar? E a resposta das 3 pessoas responsáveis, que são Montenegro, Ventura e Pedro Nuno Santos, é vamos falar do caráter do outro. E portanto, não se responde como é que nós vamos sair daqui. Tanto que nós, neste momento, há vários cenários em cima da mesa, mas um dos cenários que as sondagens de ontem e dos últimos dias vêm a abrir é a possibilidade de Pedro Nuno Santos ser a lista mais votada. Isto vai nos deixar no caos, porque assim, como é que o Partido Socialista vai governar numa Assembleia da República com maioria PSD Chega? E, portanto, isso quer dizer o quê? Vamos ter eleições em junho de 26, outras legislativas. E sim, isto é brincar. Portanto, a questão que estas pessoas deveriam ter que responder nas próximas 4 semanas é como é que os senhores se vão entender. Inclusivamente se não se entendem, saem de líderes dos seus partidos e que ponham alguém que se entenda. Agora, andarmos em eleições todos os anos? Porque as pessoas não se entendem? É interessante que, de alguma forma, Pedro Nuno Santos foi eleito recentemente, não é? Já Luís Montenegro já é presidente... Há mais tempo, não é? Vai fazer 3 anos, porque é depois das eleições de 22. Embora a própria eleição de Montenegro fosse com uma votação considerável também em José Luís Carneiro, não é? Não, de Montenegro foi Moreira da Silva e Pedro Nuno Santos foi com o José Luís Carneiro. Portanto, na verdade, nesta altura, o líder mais antigo é André Ventura, porque os outros 2 são bastante mais recentes. E, como dizes, e com eleições que foram contestadas internamente. Nenhum deles fez o pleno do partido. Bem, Montenegro, na última já, porque era primeiro-ministro, obviamente, e aí ninguém concorre. Mas vamos lá ver. Mas essa aqui é a grande questão. E, portanto, eu acho que o normal é que o país avançasse para questões como é que sai do embrulho. E se, de facto, a conclusão é que Luís Montenegro porque aqui pode ser ou pode ser Pedro Nuno Santos, são o empecilho a soluções de consenso, então as pessoas têm que sair das lideranças dos partidos e dar a oportunidade ao partido de escolher outra pessoa que permita encontrar
soluções. Porque também andarem nos jornais a dizer a solução para isto é o regresso de Passos Coelho, que se entende com André Ventura. Pois, mas como é que isso se faz? Porque isso depois tem um problema de legitimidade eleitoral. Porque quem foi a eleições foi Luís Montenegro, não foi Pedro Passos Coelho. Portanto, como é que isso se faz? Depois escolhe-se um primeiro-ministro que não foi a votos? Até porque a primeira pessoa a ter que dizer alguma coisa vai ser Pedro Passos Coelho, evidente. que claramente tem dito que Não, e ele tem sido muito claro. Já fez a parte dele. Não só tem dito isso, como já disse, ou deu a entender que só regressaria num contexto em que ele está legitimado eleitoralmente. Exatamente. E, portanto, como é que se chega lá? Como é que vamos ter eleições daí a outros 6 meses? Ele tem que voltar à vida política ativa, Claro. ao PSD, ir a eleições dentro do próprio PSD. Mas nós vamos a eleições daqui a 3 meses. Olha, Nuno, portanto... deixa-me mencionar, porque ao longo de todo este processo eu sempre tive na expectativa e na esperança da intervenção de Marcelo Rebelo de Sousa, que é interventivo em tudo e mais alguma coisa, e pareceu-me que Marcelo ou foi surpreendido pela primeira comunicação de Montenegro, de tal forma que mencionou o facto de estar triste por não ter falado com o Primeiro-Ministro. Isso é verdade, antes. mas também estás-te a esquecer que o Sr. Presidente foi ao supermercado depois da votação de moção de confiança e teve a oportunidade de falar aos jornalistas desde o supermercado, em que foi fazer compras, suponho, para o jantar, porque era a hora do jantar. E, portanto, o Presidente da República continua também a brincar com isto, porque isto é uma situação muito grave. Aliás, nós começamos por dizer assim, o Presidente da República vai convocar agora os partidos e o Conselho de Estado, mas, entretanto, já sabemos que vamos para eleições. O que fica em aberto, para que é que servem estes mecanismos formais? Porque, na verdade, teoricamente, pela Constituição, nós sabemos que há aqui outra solução, que seria convidar outra pessoa do PSD a formar governo. Agora, o próprio Presidente da República está prisioneiro de um conjunto de decisões muito infelizes que vem a tomar desde 2019. E vamos recordar às pessoas, em 2019, o Presidente da República acabou com os acordos escritos que tinham sido impostos pelo Presidente Cavaco Silva. O que fez com que se formasse o governo minoritário de António Costa sem condições de aprovação do Orçamento de Estado. Portanto, primeiro erro, não há acordos escritos. Não estaríamos agora aqui se houvesse acordos escritos, porque Montenegro teria tido um acordo escrito ou com o Pedro Nuno Santos ou com o Chega para governar. Primeiro erro, 2019. Depois chegamos a 2022 e o Presidente da República decide que quando não passa um Orçamento de Estado, vamos para eleições. Portanto, ele não perguntou a António Costa, ouça, porquê é que não apresenta outro orçamento negociado com o Bloco ou com o PCP ou com o PSD de Rui Rio? Porque é preciso aqui abrir um parênteses. Nós estamos esquecidos que Rui Rio, mal ou bem, e tantas vezes o criticámos aqui, andou anos a dizer eu quero fazer coligações com o Partido Socialista. Portanto, o Rui Rio estava disposto a fazer Bloco Central. António Costa não quis e o Presidente da República não valorizou. Portanto, chegamos ao Orçamento de 22 e é assim, não há cá negociações, não há cá conversa, vamos para eleições. Muito bem. António Costa, surpreendentemente, tem aquela maioria absoluta porque o PC e o Bloco esvaziaram-se e esse eleitorado foi todo votar útil no Partido Socialista. Depois chegamos a 24 e António Costa, a história do parágrafo, que ainda alguém um dia vai ter que explicar essa história, porque isto ainda está muito mal contado, mas o António Costa decide demitir-se, está no seu direito, porque entende que não tem condições para continuar como Primeiro-Ministro, e indica Mário Centeno como Primeiro-Ministro. O que é que o Presidente da República faz? Apesar de haver maioria absoluta do Partido Socialista na Assembleia da República, não há cá outro Primeiro-Ministro, vamos para eleições. Vamos para eleições e temos este Parlamento completamente fragmentado. E estando fragmentado, em vez de ter dito ao Luís Montenegro, o senhor é indigitado Primeiro-Ministro, mas tem que vir aqui com uma maioria suficiente para governar, o que é que faz? À meia da noite é chamado a Belém para ser indigitado, tudo à pressa, não sabe como é que vai governar, não falou com o Partido Socialista, não fala com André Ventura, não fala com ninguém, nem com a IEL, não fala com ninguém. E agora estamos onde estamos. Portanto, há aqui um conjunto de decisões desde 2019 que nos levaram e acantonaram num cenário absolutamente terrível, de tal maneira, na minha opinião, terrível, que é, isto não é o pior. O pior vai ser depois das próximas eleições, que é quem é que ele vai convocar para ser indigitado Primeiro-Ministro. Porque, insisto, se o Partido Socialista ficar à frente, vai indigitar Pedro Nuno Santos quando não há maioria de esquerda na Assembleia da República, mas Pedro Nuno Santos vai governar como? Mas vamos supor o outro cenário, que ganha a AD. Mas vai indigitar Luís Montenegro quando Luís Montenegro já não tem pontos nem com o Partido Socialista, nem com o Chega? Portanto, vai governar como?
Porque, ao que tudo indica, Luís Montenegro não vai conseguir fazer um a Cavaco Silva que sai e ganha uma maioria. Claro, nós aqui, eu acho que estas eleições vão ser um problema, porque é, como tu há pouco recordaste bem, a quem nos está a ouvir, o ano passado apareceu mais 1 milhão de pessoas para votar, que normalmente votam 5 milhões e apareceram 6 milhões. É muito provável que esse milhão não venha a aparecer desta vez. E ninguém sabe exatamente em quem é que essas pessoas votaram. As pessoas não... Porque há aí várias histórias, mas ninguém foi estudar. Claro. Se a maior parte dessas pessoas votou no Chega, ou se a maior parte dessas pessoas foi votar útil na AD e no PS, e o que aconteceu é que houve eleitorado do PS e da AD que foi votar no Chega. Ninguém sabe exatamente como é que esse eleitorado se distribuiu. Ao diminuir o número de participação, isso significa que as atuais sondagens não são muito fiáveis, porque ninguém sabe como é que isto vai acontecer. E, portanto, nós até podemos ter um cenário ainda mais grave do que tu estás a dizer, que é o PS e a AD descerem em percentagem. Ou seja, a AD ficar abaixo dos 29% e o PS ficar abaixo dos 28% da última vez. E não é muito difícil de ver. Basta o LIVRE subir 1%, o Bloco subir 1%, o PCP subir 1%, o PAN subir 1%, a IEL subir 1%, o ADN subir 1%, o VOLT subir 1%, e de repente esses 7 ou 8% têm que sair de algum lado, saem do PS e da AD. E portanto nós podemos ter, na próxima legislatura, que a maior bancada nem sequer tem 78 deputados. Tem 70 deputados, por exemplo. E uma maior fragmentação. Uma fragmentação. Mas isso, vamos lá ver, eu não quero, de facto, dramatizar e entender que daí possa vir algum mal. Mas a verdade é que estamos em Portugal e, tal como tu disseste, nós não mostramos capacidade de diálogo neste momento uns com os outros. Porque um Parlamento fragmentado poderia ser bom para o país, sendo que as forças dialogassem entre elas. E, aliás, nós estamos a ver isso. Exemplos muito diferentes, mas estamos a ver isso nos países nórdicos, onde neste momento são coligações de 4 e 5 partidos, como estamos a ver em Espanha. Não sou fã do governo espanhol, como é evidente, mas o governo espanhol deriva de uma coligação, ou de um acordos, não é coligação, na verdade é uma coligação de 2 partidos, mas de acordos de 6 partidos. E é assim que tem que se governar, que é, o partido A diz, eu quero isto, isto e isto, e quem vai para o governo diz, eu vou fazer isto, 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 para agradar àquele partido. E escrevemos um acordo e assinamos. Aliás, como se tem feito nos Açores. Como neste momento é o segundo governo do Bolieiro, é feito assim. E como, aliás, o Albuquerque tentou na Madeira, com o desastre que nós conhecemos, é assim que as coisas têm que ser feitas. O que não faz sentido, e esta experiência vem confirmar isso, é um governo com 80 deputados, lembremos às pessoas, 80 deputados significa 150 deputados da oposição, como é que alguém tem 80 deputados e acha que pode governar sem negociar com 150 deputados? É evidente que tem que sentar à mesa e dizer assim, eu quero fazer isto, isto, isto e isto, digam-me lá o que é que vocês querem fazer para fazermos 10 medidas que estamos de acordo. E até pode ser feito, como no fundo se fez nos Açores, e como se fez na Alemanha desta última vez, que é, quando entendemos que cumprimos as 10 medidas negociadas, vamos para eleições, mesmo que seja antes do fim da legislatura. Está esgotado as medidas, agora vamos perguntar às pessoas se querem mudar de rumo ou não. Agora, isto de eleições anuais, porque temos um Parlamento com 10 partidos e ninguém se entende, e todos gritam, e todos fazem teatro, e como tu dizias, fazem circo, porque aquilo é circo, com todo o respeito pelos palhaços, que me parecem mais sérios do que aquilo que aconteceu ontem. E isso é que, de facto, isso é que dá cabo da democracia. Não é o Twitter e as redes sociais e as fake news e tudo isso. O que dá cabo da democracia é aquilo que se presenciou ontem. E são estas pessoas que ainda fazem comentários aos governos de outros países, exatamente. Não é? Nuno, mas se nós achamos, e para começar, ou para pegar onde tu começaste, se nós achamos que isto é o pior, é melhor preparar-nos para o que vem aí na campanha eleitoral. Sim, eu acho que a campanha eleitoral vai ser uma campanha muito... eu não quero usar a palavra fraca, porque eu acho que é uma palavra fraca para descrever o que aí vem. Eu acho que vai ser uma campanha muito truculenta e circense. Porque vai ser sob caráter. Portanto, nós não vamos discutir. Por exemplo, nós neste momento, toda a gente percebe que temos um problema no SNS. Toda a gente percebe que temos um problema no SNS. E toda a gente percebe que o problema do SNS não se resolve com paliativos de curto prazo, como o governo de Costa tentou e como este governo tentou. Isto precisa de medidas profundas, pensadas a 10 ou 15 anos. O que é que era normal? Que o PS, e o PSD, e o Chega, e os outros partidos, mas esses três dissessem assim,
olha, nós vamos apresentar um conjunto de ideias e depois vamos nos sentar e fazer um programa há 10 anos que seja quem tiver no governo... sobreviver a legislaturas. É isso que vamos ver? Claro que não. Vamos ver e, se por acaso trocarmos no SNS, a AD vai dizer nós resolvemos isto em 60 dias, o Chega diz que em 30 dias e o PS diz em 5 dias está resolvido. E não saímos disto. E quem diz a saúde, que é uma questão que preocupa muitos portugueses, combate à corrupção. Mas como é que vamos fazer o combate à corrupção com espetáculos destes? E com questões, mais uma vez, éticas que ninguém compreende e não consegue compreender. Questões da imigração. Porque, reparem, a questão da imigração também é um tema importante, porque nós passámos, em menos de um ano, de negar o problema, que era o que acontecia, em que se dizia o Chega é só mentiras na imigração, não há problema nenhum. Né? Passámos desse extremo para o extremo contrário, em que, de repente, temos que tomar muitas medidas, temos que parar isto tudo, porque isto está em perigo o país. Então, mas como é que vamos fazer? A habitação, há menos de um ano, uma desgraça... É os vistos gold, é a especulação imobiliária na zona de Lisboa, é os Airbnb, é o Moedas que diz que não sei quê, é o problema do Porto. Passado um ano, não há conversa sobre a habitação. E, portanto, não vamos ter programas, discussões a sério sobre como é que se sai do buraco em que estamos, vamos escavar mais o buraco, que é tu és mais feio que eu, tu cheiras mal, eu cheiro melhor, o teu cartaz está melhor que o meu... ajudem-me a enterrar os outros dois portanto, não quer imaginar o que vai ser a qualidade dos debates nas televisões entre os líderes partidários e, portanto, isto vai ser muito, 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 muito negativo para o país, porque a democracia não pode ser sujeita a este tipo de... Especialmente uma democracia que apresenta as fragilidades que a nossa tem apresentado. Assim, de tal maneira, repara, de tal maneira que nós tivemos 4 eleições, bem, contando com esta, 4 eleições legislativas desde 2019, na minha opinião, provavelmente teremos legislativas em 2026, portanto 5 eleições legislativas em 7 anos, e tu não vês sequer um consenso na opinião publicada e nos debates mediáticos de que a nossa democracia está em crise. Quer dizer, não há outra forma de descrever isto. Não é? As pessoas todas falam da Madeira, como é que é possível? A Madeira vai para eleições cada 6 meses, que vergonha, não sei o quê. Mas nós estamos iguais. O continente está igual, o continente do país. Eu acho surpreendente que não ouças isso, porque esses são os mesmos comentadores que dizem que a democracia americana está em crise. Sim, a democracia americana, a italiana, porque tem os fascistas, coitado se vem a AfD na Alemanha, atenção que vem o Le Pen em França, é tudo uma desgraça. E o Farage no Reino Unido. Mas a verdade é que nós estamos neste momento com problemas muito sérios na nossa democracia. Porque basta pensar, quer dizer, 4 ou 5 eleições num prazo tão curto legislativas é um sinal, temos um problema. E se estamos todos de acordo, volto a dizer, porque é mais fácil falar dos outros, como tu dizes, se estamos todos de acordo que há um problema grave na Madeira, porque está a fazer eleições de 6 em 6 meses e não conseguem ter governos, porque o presidente Albuquerque não sai e o Partido Socialista não consegue ganhar eleições na Madeira e, portanto, estamos ali numa situação muito complicada, que não, e vai continuar, não é? As eleições vão ser dentro de um prazo, mas vamos ter... Mas isso é o que está a acontecer ao nível do país nacional. E, portanto, como é que as pessoas não percebem? Nós estamos, neste momento, com uma gravíssima crise da nossa democracia, acrescentando, evidentemente, que se as sondagens para as presidenciais estão corretas, não é normal, quer dizer, não é normal que um candidato que não tem presença política, que é, com todo o respeito, o Sr. Almirante, ex-chefe de Estado-Maior da Armada, que não tem presença política, está à frente destacadamente nas sondagens, e os candidatos que têm presença política, como Marcos Mendes, António Vitorino ao Seguro, estão com percentagens miseráveis. Isso é um sinal de uma enorme desgaste da democracia. E não estou a dizer que a eleição do Sr. Almirante fosse antidemocrática. O que estou a dizer é, mas ele não é dos partidos. E isso, os partidos têm que compreender o que é que isso quer dizer. Quer dizer que há uma faixa do eleitorado muito, muito grande, estamos a falar já de 4, 5, 6 milhões de pessoas que estão fartas do PS... e do PSD, e provavelmente o Chega. Vocês estão fartos já dos partidos. Mas eu aqui ia-te colocar uma questão que tem a ver com o Chega, que é, será que também nestas últimas legislativas os partidos não souberam ler, por exemplo, o crescimento do Chega? Claro. Que foi provavelmente os eleitores a dizerem, olha, está aqui uma faixa de população que quer dialogar com os temas que este partido está a trazer. Se tu dizes assim, como eles andaram a dizer, e os comentadores todos, é preciso fazer cordão sanitário ao Chega. Ok, vocês querem fazer cordão sanitário ao Chega, como na Alemanha fazem cordão sanitário à AfD? Então isso quer dizer uma coisa, o PS e o PSD têm que se entender. Agora, o que não podes dizer é, queremos fazer cordão sanitário ao Chega.
mas também não queremos soluções do Bloco Central. Então temos eleições todos os anos. Portanto, eu volto à mesma questão. Sejam consequentes com o que estão a dizer. Se o que estão a dizer é o André Ventura é uma ameaça à democracia, o Chega é uma ameaça à democracia, não se pode falar com o Chega, linhas vermelhas, não vou tomar partido... Bem, sabes a minha opinião, mas eu não vou tomar partido sobre isso. Vamos dizer, ok, isso é o que vocês querem. Então a consequência disso é que Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos têm que se sentar e formar um governo. E que é isso que não fazem. E foi isso que não fazem. Portanto, isto é a loucura total. Uma das questões ainda mais paradoxais e completamente disfuncionais do dia de ontem foi eu estar a ver Pedro Nuno Santos a exigir de Montenegro algo que ele próprio tem o currículo manchado com algumas situações não explicadas. Mas tudo isto depois deriva de outra questão, como é evidente, e é por isso que depois a Ventura tem, de facto, uma grande vantagem sobre os outros dois, e que um dia vai deixar de ter, porque há de ser líder do Chega tantos anos, que a certa altura isso passa a ser um problema. Mas neste momento ele tem uma vantagem, que é o problema do PS e do PSD e do CDS. É que os seus líderes são profissionais da política. Ou seja, são pessoas que não conseguem dizer o que é que fizeram fora da política. Porque mesmo a questão de Luís Montenegro vir falar da sua atividade empresarial, mas a sua atividade empresarial está baseada na política. Como é que os seus clientes eram tudo pessoas que querem facilitadores no Estado. Pedro Nuno Santos, e sim, é uma pessoa razoavelmente jovem, porque tem 50 anos, mas é uma cara que está na Assembleia da República há 25 anos. Foi uma das alavancas de Sócrates. Sim, e Nuno Melo, eu já nem me lembro há quantos anos é que anda no CDS, mas há 30. E, portanto, a certa altura, o problema é que as lideranças partidárias também estão com muita dificuldade de se abrir à sociedade civil. E os partidos andam com esta conversa, como tu sabes, há décadas. Tem que se abrir à sociedade civil, temos que ir buscar outras pessoas. Mas onde é que elas estão? É interessante. Se não tivesses mencionado o CDS, eu não me lembrava. Mas tens que mencionar, coitados. Que o CDS coitados, eles existem. E temos que mencionar o PPM, porque também faz parte da AD e seria uma vergonha. Mas aí está, o PPM tem um líder da sociedade civil, porque é um fadista, e nesse sentido, sim, tem uma liderança da sociedade civil. Olha... Agora, acho vergonhoso que ninguém quis ouvir o PPM ontem, pelos vistos nem o CDS, sobre... Mas isto queria, inclusive, é só para que as pessoas tenham noção, de facto, do quão ridículo pode ser a nossa democracia. Pode haver aqui um problema para saber quem é que é o partido que é recebido primeiro pelo seu presidente. Claro. Neste momento, como nós sabemos, já foi feito esse truque de o CDS tem um grupo parlamentar à parte, mas para efeitos do Sr. Presidente da República conta como PSD, para dizer que tem 80 deputados contra 78 do PS. E reparem, isso conseguiu-se por margens mínimas nos círculos da imigração. Porque bastava nos círculos da imigração ter havido ali uma variação qualquer e podíamos ter esta coisa ridícula de ter o PS com mais deputados que o PSD e o PSD querer formar governo porque soma os deputados do CDS. E tudo isto são coisas ridículas, porque vivemos neste sistema. Como é que é possível? Eu o ano passado fiz essa crítica. Como é que é possível, depois daquele resultado eleitoral em que, essencialmente, o PS empata com a AD e há um consenso, incluindo o Presidente da República, que é preciso não esquecer que eu acho que deu uma grande ajuda ao Chega na véspera das eleições, com a manchete no Expresso a dizer Marcelo Rebelo de Sousa nunca dará posse a um governo com ministros do Chega, que eu acho que isso levou muita gente então só por causa disso vou votar. Não é? Quer dizer, se essa é a posição do Presidente da República e é a posição da AD e do Partido Socialista, como é que é feito um governo à pressa, em cima do joelho, em vez de se dizer, desculpem, mas vocês não querem falar com aqueles senhores, então vocês têm que falar uns com os outros e chegar a um acordo, não sei, se é Bloco Central, se é um governo... Ou como está a Assembleia da República, lembra-te, que é, ok, o PS vota em Aguiar Branco durante 2 anos e depois o Partido Socialista, o PSD votará em que na altura seria Francisco Assis, para outros 2 anos. Então, se calhar, vocês têm que fazer assim, o Montenegro é Primeiro-Ministro 2 anos e depois o Pedro Nuno Santos é Primeiro-Ministro 2 anos. Isto foi o que se fez na Irlanda. Não estou a dizer nada que já não tenha sido feito, claro. Que um acordo entre o Fine Gael e o Fianna Fáil foi exatamente isso. O líder de um partido é Primeiro-Ministro metade da legislatura e outro é Vice-Primeiro-Ministro e depois trocam Isso é que se chama fazer acordos. É que isso, de alguma forma, demonstra que os partidos não estão realmente preocupados com o futuro do país, mas estão preocupados com o poder e Obviamente, os partidos são agências de distribuição de taxas. E é isso que estão a gerir, mais nada. E, portanto, a partir desse momento, é evidente que há um grande problema que tu estás a dizer muito bem, que é,
se nós estamos a gerir distribuição de taxos, se eu tenho que dar uma coligação ou um acordo de incidência parlamentar com outro partido, significa que eu tenho que ceder taxos a esse partido. E, portanto, isto é um problema que nós chamamos de soma nula. Porque o taxo que eu tenho que dar a ti é menos para mim e, portanto, não há possibilidade de chegarmos a acordo. É estilo tutti-frutti. Mas é que nós estamos a viver um tutti-frutti em grande. E, portanto, isso é um bom exemplo. Enquanto o PS e o PSD forem partidos tutti-frutti, nós não vamos conseguir sair deste imbróglio em que estamos metidos. E aí, obviamente, há a responsabilidade de Belém, há a responsabilidade, obviamente, das lideranças dos partidos, mas também há a responsabilidade, digamos assim, dos senadores e da opinião publicada à volta dos partidos. Porque é evidente que os ex-presidentes, estou a pensar no presidente Cavaco, mas também ex-líderes do Partido Socialista, o próprio António Guterres, António Costa, têm responsabilidades em que têm que chamar a atenção aos seus partidos que Portugal está numa situação muito complicada, numa situação em que o mundo está muito complicado e que precisa de um governo estável, que tome medidas a sério e, portanto, um acordo sério entre quem quer que seja. Quem quer que seja. Se de facto acham que tem que haver cordão sanitário, então só há uma solução, é entre o PS e o PSD. Eu acho que o cordão sanitário não faz sentido e que era muito possível a AD ter feito um acordo com o Chega num conjunto de medidas em que há áreas... A imigração, por exemplo. A imigração, mas há muitas outras áreas, a reforma do sistema político, a própria reforma da justiça, em que o Chega tem posições que não são muito diferentes da AD. Portanto, não há nenhuma razão... E tanto quanto eu sei, algumas das propostas de lei do Chega só não são votadas favoravelmente por serem do Chega, depois levam ali uma maquilhagem e são evidente votadas... que há posições em que o Chega está muito distanciado, por exemplo, a questão da privatização da TAP, já se percebeu que o Chega tem uma posição mais próxima do PS do que a questão das portagens. Pois sim. Agora, o problema é que tudo isso tem que ser negociado. E não é negociado quando vem o Orçamento de Estado, agora é que vamos negociar aqui umas medidas. Não, isto tem que ser um conjunto pensado. O acordo anterior, este ainda não sabemos. O acordo anterior na Alemanha, entre os três partidos... aquilo que corresponde ao PSD, que é a CDU, aquilo que corresponde à Iniciativa Liberal, que são os liberais, neste caso era o SPD, não é a CDU, mas, mas todos os acordos na Alemanha são acordos de 400 e 500 folhas. Ou seja, há uma programação da legislatura e nós estamos de acordo em 400 medidas. Aqui é uma folha em branco em que se discute a CPI 15 dias. Eu dou 60, eu dou 40. Olha, não há acordo. Foi um leilão. Assistimos a um leilão... Isto é uma autêntica vergonha. De temporal para... Mas esse leilão, em parte, já tinha sido um orçamento de Estado, em que, vamos votar na generalidade, depois deixa a comissão especializada e vamos discutir 730 medidas que ninguém sabe o que são. Que é, vamos dar mais 3 tostões àquele, agora tira 4 tostões para lá, agora dá mais umas coisinhas aqui para o PAN nos animais, agora dá ali mais umas coisinhas... Sim. Mas o que é isto? Isto é, com todo o respeito pelos turcos, mas parece um bazar turco. E é isto que nós transformamos a nossa democracia, porque os partidos olham, por exemplo, para o Orçamento de Estado. Os partidos já não olham para o Orçamento de Estado como um plano de crescimento económico ou como um projeto a 10 anos. É para conseguir votos. Exato, distribuição, para eu poder ir dizer... ou a toda a gente que trabalha no setor das carpetes, vocês estão a pagar menos €1 porque eu consegui isso. Faz lembrar o Valentim Loureiro a oferecer frigoríficos, mas é que estamos a esse nível. Mas esse é o nível em que os partidos transformaram o Orçamento de Estado. É um mero instrumento de satisfação de clientelas para tentar... E depois vemos isto no país inteiro, e eu estou cá há pouco, estás cá muito mais, cartazes. Obrigado por me lembrar. Exato. Eu é que subi as pensões. Não, fui eu que subi as pensões. Não, fui eu que subi as pensões. Eu, ao fim de semana, vou para o Algarve e tenho que levar com esses cartazes por causa das portagens. É de um partido e do outro. Exato. Eu é que desci. Não, eu é que tirei. Quer dizer, o que Olha, mas qual é a mensagem? A tudo isto, deixa-me colocar aqui um outro culpado. Eu sei que o principal é Marcelo, pronto, na mesa contigo. Comigo já está em cima da mesa. Está definido, mas é a sociedade civil e a nossa total incapacidade de irmos para a rua, partirmos qualquer coisa, quer dizer, partirmos para o diálogo. A sociedade civil fazê-los sentir que estamos cansados. Não, e repara, isso notou-se muito este ano, não é? Porque tens um governo muito minoritário, tens a questão
nos últimos 3 meses da idoneidade do Primeiro-Ministro e, como tu dizes, a idoneidade do líder da oposição. Tivemos vários escândalos, inclusivamente no Chega, e quer dizer, não vis a sociedade civil, com exceções, a manifestar-se, porque nós até conseguimos dizer nomes como João Paulo Batalha, como outras pessoas envolvidas na transparência. O Paulo de Moraes, Sim, por exemplo, também. Mas assim, é de tal maneira fraca a participação da sociedade civil que nós conseguimos nomear indivíduos específicos, porque não há um movimento. Não se nota que haja as pessoas a dizerem não pode ser. E muitas das vozes que nós ouvimos aqui, vozes rebeldes, são pessoas que não estão cá. És tu, é o Nuno Palma, pessoas que ainda, eu confesso, tal como o João Paulo de Batalha te disse uma vez, surpreende-me como é que tu não estás a tratar a tua vida nos Estados Unidos e ainda perdes tempo com este burgo. Bem, isso tem a ver com o facto que uma pessoa nasceu aqui e tem sempre aquela ligação. E depois é assim, também é uma questão psicológica. Eu lido muito melhor com as asneiras do Trump ou do Biden do que com as asneiras dos nossos governos, porque quando é o Biden ou o Trump, como eu não sou, digamos, americano nesse sentido, eu não tenho qualquer problema, porque assim, vocês são uma cambada de idiotas. Estes romanos estão loucos, Asterix. Quando é o meu país, é mais difícil entender porque é que a gente não consegue sair desta situação. Porque eu não posso dizer os portugueses estão loucos, porque eu sou parte desse grupo e não consigo. E, de facto, Portugal faz confusão. Nós somos um país que tem uma enorme potencialidade. Somos um país que tinha condições de ser uma potência dentro da União Europeia, com condições como a Irlanda, de ser um milagre económico, e andamos há 20 anos em propaganda estagnados, em propaganda permanente, com uma classe política muito fraca. Que se orienta. Sim, mas eu vou dizer uma coisa... Orienta na ONU... Exatamente, e com pessoas, portanto, claro, algum valor, porque obviamente... Agora, também temos de dizer uma coisa, a classe política é o que é, mas infelizmente é o reflexo do país. Porque nós também não vivemos... É preciso aqui não entrar no populismo de dizer temos um povo maravilhoso e depois uns políticos péssimos. Os políticos saíram da sociedade portuguesa e, portanto, são um reflexo da sociedade portuguesa. E uma das coisas que nós estamos a ver, que reflete a atual situação de Portugal, que é muito complicado também sair disto, é a enorme dependência do Estado. Portanto, quando falamos dos negócios de Montenegro, dos negócios de Pedro Nuno Santos, dos negócios de António Costa, dos negócios deste e daquele, não vamos entrar no caso de José Sócrates, porque a coisa é bastante mais grave, é diferente. Mas quando falamos destes negócios todos mal explicados, isto é porque há uma parte muito substancial da sociedade portuguesa que vive pendurada em negócios do Estado que estão mal explicados. E isso é o que uma das coisas que ainda acontece em Portugal, mesmo no setor empresarial, por assim dizer, é aquela simpatia ou tentativa de criar simpatias, ou seja, pelo facto de eu saber que, e voltamos a Montenegro, só porque é ainda o atual Primeiro-Ministro, pelo facto de saber que aquela empresa era do Primeiro-Ministro, claro, tornar-me cliente dessa empresa. Eu já disse isso numa rádio, assim, a história de Montenegro ainda pode ter configurações diferentes. Inclusivamente, pode haver algum ilícito. Claro. Eu acho que não há, mas pode haver, vamos ver. Uma coisa que nós sabemos é que Luís Montenegro é um facilitador. Agora, é o único facilitador que está na política? Claro que não. Provavelmente, eu se for olhar para a Assembleia da República, uma esmagadora maioria das pessoas que ali estão são facilitadores. Muitas das pessoas que estão no governo são facilitadores. Nós temos candidatos presidenciais, que eu posso gostar menos ou menos, são facilitadores. Como é que se chama o do PS? O António Vitorino. O António Vitorino. E o próprio Marcos Mendes. São facilitadores. Isso é mau? Isso agora é um julgamento de valor. Agora, porquê que é assim? Porque o Estado é asfixiante e qualquer empresa que quer ter negócios com o Estado tem incentivos, objetivamente, em contratar facilitadores, porque lá está, a facilitar a vida. E as coisas são como são. E essa é que é uma questão, de fundo, que nós não conseguimos, e, aliás, voltamos a falar, Paulo Moraes, João Paulo Batalha tem falado disso, como é que se sai dessa situação? Porque isso é um pântano que está criado e que tem a ver com a necessidade de estar a facilitar. Portanto, as empresas, e vamos insistir para as pessoas compreenderem, não estou a falar de corrupção, não estou a falar de violações da lei para favorecer, estou a falar de
negociações perfeitamente razoáveis, agora não tem transparência nenhuma, e lá está. Vamos, agora perdi a conta, penso que é a 6ª legislatura que cai e a lei do lobbying está por aprovar. Na gaveta. Porque isso tem que ser regulado e tem que ser transparente, quer dizer, lá está. Toda a gente na política tem que explicar quem é que pagou as férias, quem é que pagou as viagens. Acho que foi uma das propostas de Rui Rio. Claro. Rui Rio, uma das tentativas que fez com os governos de António Costa foi a reforma da Justiça, Claro. propôs uma reforma da Justiça onde mencionava inclusive a lei do lobby. Não, porque isso tem que ser feito, porque temos que acabar também com ideias generalizadas. Nós não podemos viver, pensar que vamos ter um sistema político espartano, Claro. em que toda a gente, todos os políticos têm o salário mínimo e toda a gente anda vestida com uma camisinha e não sei o quê. Não é assim. E também temos que acabar com essa demagogia de que os políticos têm que ser iguais aos portugueses. Não são, porque pela posição que têm privilégios. Eles têm privilégios, mas também têm mais obrigações. Um pouco como dizias aqui na apresentação do programa. Há obrigações e há deveres. O político tem obrigações acrescidas, tem deveres acrescidos e tem direitos acrescidos. Agora, isso tem que ser feito com transparência, porque não podemos pensar que o Presidente da República ou o Primeiro-Ministro podem ter a mesma vida que o comum cidadão, porque o comum cidadão não é Primeiro-Ministro, nem é Presidente da República. Agora, isso tem que ser com transparência. A transparência é saber de onde é que veio o dinheiro, onde é que se gastou, quem é que financiou. Neste momento, tudo isto é completamente opaco. E, claro, no caso específico de Montenegro, penso que houve aqui, de facto, uma muito má gestão dessa situação, porque, até onde sabemos da história, é muito provável que isto não seja muito mais do que facilitador de um lobby. Sim, mas lá está. Mas quando a negociação é, ok, CPI, mas só em 15 dias, fica difícil para o eleitor entender, mas só quer em 15 dias porque quer despachar assunto, não quer aprofundar, não quer dizer tudo o que é necessário. Mas tens outro exemplo, que é o CPI chamado caso das gêmeas, em que todos já percebemos que pode não ter havido ilícito nenhum, mas houve uma enorme confusão e lobbying, como é evidente. E depois as pessoas não querem assumir... Com o alto patrocínio daquele que tu consideras, de facto... E nesse caso, o Presidente da República está chamuscado. E lá está. Se tivesse havido transparência desde o princípio, as coisas não tinham chegado onde chegaram. Porque mesmo que seja um abuso de confiança, como diz o Sr. Presidente da República, do Dr. Nuno Rebelo de Sousa, o facto é que tudo isso pode ser acautelado, é só haver transparência. Agora, não há transparência. Como tu sabes, quando começam as conversas, primeiro nega-se. Depois diz-se que há uma versão. Depois vem outra versão. Depois, conforme na comunicação social vão sair de coisas diferentes, a versão vai-se ajustando. E num país, é isso que temos que lembrar a toda a gente, um país que já teve José Sócrates. E, portanto, nós estamos muito fartos, o país está muito farto, muito exausto deste tipo de comportamentos. Quando eu próprio dizia, este caso de Luís Montenegro começa a ter contornos de José Sócrates, não me refiro à gravidade da situação. Refiro-me à gestão do caso, que é, primeiro nega-se isto, depois nega-se o outro, depois muda-se a versão, depois fala-se com não sei quem. Eu não sei se te recordas da última vez que cá estiveste, onde disseste que este governo não chegaria ao fim da legislatura. É verdade, mas tenho que acrescentar que não sabia que seria por isto. Okay? Era isso. Eu não tinha informações sobre... Não tinha informações só verde sobre Era isso que eu isto. te ia perguntar, porque até acho curioso se tu estejas em Portugal precisamente no dia a seguir. As pessoas têm que acreditar que há coincidências. E isto é uma coincidência. Juro que é uma coincidência. Eu sempre achei que este governo ia durar pouco tempo, mas não pensei... Inside information. Eu pensei que seria um problema com o Orçamento de Estado, não pensei que fosse um problema desta natureza, até porque, assim, isto é a última coisa que uma pessoa tem que dizer também, é que não se compreende como é que os políticos vão para estes lugares e não acautelam isto imediatamente. Como é que Luís Montenegro é eleito presidente do PSD, ainda antes de ser primeiro-ministro, e não contrata um advogado imediatamente para dizer como é que se organiza o meu património e a minha situação profissional para não haver confusão. Muito bem. Nuno Garopa, muito obrigado por ter estado aqui connosco neste dia seguinte à queda do governo, por uma moção de confiança pedida pelo próprio governo. Obrigado a si também que nos acompanhou. Mais uma vez iremos ter eleições e vamos ser chamados a dar o nosso voto. Resta-me agradecer, desejar-lhe um resto de ótima noite e amanhã vamos estar de volta para mais um programa. Boa noite, até amanhã. Muito obrigado.